Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você participar de mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, nestas aulas remotas, que você pode ver também por meio da playlist disponibilizada no meu canal no YouTube. Basta aproximar aí a câmera do seu celular a este QR Code que está no canto na sua tela e você então terá acesso às demais aulas para o seu enriquecimento espiritual, para que você possa continuar conhecendo a palavra do nosso Deus. Também temos uma série de estudos bíblicos em vídeo, independentes destes estudos da escola bíblica do livro de Atos, mas são temas de grande interesse para a edificação do corpo de Cristo. Neste outro QR Code, você acessará uma segunda playlist no meu canal. As aulas também estão sempre disponíveis no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora, bem como no aplicativo da igreja. O nosso tema, Atos, estamos no capítulo 18 e observamos que o Espírito Santo vem determinando, definindo, alinhavando toda esta expansão da igreja e fazendo com que os missionários tenham poder, força, perseverança, apesar das tribulações, para continuarem levando o Evangelho, as boas novas da salvação aos povos não judeus, a todas aquelas comunidades que estavam vivendo no paganismo, no politeísmo. O Espírito Santo e a expansão da igreja é o tema do nosso estudo no livro de Atos. A divisa está em Atos, capítulo 1, verso 8, e diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Eu gostaria que você soubesse este versículo de cor memorizado e de cor de coração. Este é o versículo que representa o nosso estudo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, então estamos no capítulo número 18 de Atos dos Apóstolos e vamos prosseguir a partir de 18:23, né? Foi tema da nossa última aula. Nós estamos aqui atentos a todo esse andamento da viagem missionária de Paulo. Depois de passar por algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então iniciamos, né, a nossa terceira viagem missionária junto com o apóstolo Paulo, partindo igualmente da cidade de Antioquia da Síria e viajando em primeiro lugar pela região da Galácia, região da Frígia, aquela região que foi visitada tanto na primeira viagem quanto na segunda, com o firme propósito de fortalecer o corpo de Cristo, de edificar os irmãos naquelas regiões. Portanto, está aí à nossa frente, iniciando-se a terceira viagem missionária de Atos 18:23 até 21:16. Vimos também na nossa última aula o roteiro desta viagem, todo o caminho, partindo ali de Antioquia da Síria, em direção a Tarso, depois a Galácia, indo para a Ásia Menor, depois a Macedônia, descendo até a Caia, voltando à Macedônia, mais uma vez passando pela Ásia Menor e chegando até o litoral, lá em Sidom, em Tiro, bem próximo àquela região ali da Fenícia, descendo para Cesareia e de Cesareia concluindo a terceira viagem missionária em Jerusalém. Não concluiu, não finalizou essa viagem, Paulo, em Antioquia, assim como havia acontecido nas duas viagens anteriores, mas fechou a viagem em Jerusalém. Assunto que foi tratado na nossa aula anterior, na introdução à terceira viagem missionária.
Também vimos nesta introdução que ela aconteceu dos anos de 53 a 57, foram 31 entradas e saídas de 27 cidades. O objetivo era chegar até os gentios, este era o alvo. A cidade de Éfeso foi aquela em que Paulo permaneceu por mais tempo, apesar das dificuldades, das tribulações. O trabalho missionário prosperou e o grande comprometimento de Paulo continuava sendo com a sua palavra empenhada logo ali no Concílio de Jerusalém, de que ele continuaria apoiando a igreja primitiva em Jerusalém, que estava passando por dificuldades. Nós vimos também que nessa terceira viagem missionária, alguns alvos estavam postos a Paulo, como fortalecer as igrejas que já haviam sido por ele constituídas nas viagens anteriores, retornar a Éfeso, que era uma palavra dada àquela cidade ao final da segunda viagem missionária, também recolher ofertas para os irmãos em Jerusalém que passavam por grande tribulação e expandir, certamente, expandir a obra missionária, em particular na província romana da Ásia. Essa terceira viagem missionária foi recheada de fatos de grande importância para a expansão do evangelho, mas também de muitas tribulações, e como houve ali um contato muito direto com o mundo gentílico, em especial o mundo greco-romano, também Paulo enfrentava dificuldades em relação ao politeísmo grego e também o politeísmo romano que imperavam em todas aquelas regiões, contrastando com o monoteísmo judaico, agora cristão, que ele anunciava, inclusive com a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Jesus poderia parecer, num dado momento, ser apenas mais um Deus no panteão de deuses daquele mundo do Império Romano e de toda aquela cultura grega. Mas Jesus era apregoado por Paulo, pelos missionários, como sendo o único, não mais um daqueles deuses, daquelas divindades, mas sendo o único Deus, que toda a revelação de Deus estava em Jesus, que Jesus viria então nesta terceira viagem missionária por meio da palavra de Paulo a ser pregado àquele mundo, tanto em Éfeso quanto também em Jerusalém, nas cidades de grande importância nesta viagem, sendo Jesus a revelação de Deus, pelo meio do qual a graça salvadora havia sido revelada a todos os homens, não apenas aos judeus em Jerusalém, mas também ao mundo greco-romano ali representado por Éfeso, principal parada nessa terceira viagem missionária. Era um trabalho importantíssimo de Paulo, mostrando que aquela fé que ele tinha poderia ser também a mesma fé de judeus e de gentios convertidos a Cristo, porque esta fé viria pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso ele ensinava, ele pregava com grande diligência, apesar de estar frente a um conflito de cosmovisões. Sim, as cosmovisões, tanto grega quanto romana, ali se manifestavam. Esta ideia de Paulo, vamos fazer as malas, vamos viajar, vamos fazer missões até os confins da terra, e este convite é feito nos dias de hoje, tanto para você quanto para mim, enfrentou naquela época uma condição de confronto com a cosmovisão grega da filosofia e a cosmovisão grega da mitologia. Tanto a filosofia grega quanto a mitologia grega, e ambas debatiam entre si, ambas discordavam entre si sobre o papel dos deuses na vida do homem. De repente chega uma versão totalmente nova, um abalo inesperado naquele conflito que já era administrável por aquela comunidade. Eles já estavam acostumados a debater sobre filosofia e mitologia. A filosofia grega chegou até os nossos dias, bem como a mitologia. Vocês sabem, né? Nós ainda usamos expressões mitológicas gregas, como, por exemplo, voto de Minerva. Hein?
Então, o diretor, o chefe, o líder vai dar o voto de Minerva, o voto decisivo, o voto de qualidade em um processo de votação. Ou outra expressão, esforço hercúleo. Esta pessoa está fazendo um esforço hercúleo para cumprir a sua tarefa, um esforço digno de Hércules. Então, são citações que remetem à mitologia grega. Então, tanto a mitologia quanto a filosofia chegam até os nossos dias, mas naquele momento, naquela região da Europa e ali da Ásia Menor, o cristianismo se apresenta em confronto a estas duas cosmovisões que, por sua vez, já dialogavam e debatiam naquele mundo da época de Paulo fazer esta viagem. Então, Paulo estava preparado para enfrentar todas estas adversidades. Enquanto isto, enquanto Paulo iniciava a sua viagem, enquanto Paulo estava visitando as igrejas que já haviam sido constituídas, um judeu chamado Apolo, interessante, hein? Natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Chegou à capital da província romana, uma província pacificada, senatorial, província romana de Éfeso. Perdão, província romana da Ásia Menor, capital Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Um obreiro preparado, né? Preparado. Você já sabe, deve sempre acompanhar aqui embaixo, na barrinha azul, as referências, as citações bíblicas relacionadas a este estudo, para você prosseguir no seu entendimento, no aprofundamento, na ilustração e na aplicação do estudo bíblico ao longo da semana. Recomendo que para esse versículo você leia Atos 19, 1 e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Aqui está a cidade de Éfeso, não é isso? Bem marcado aqui para você, a nossa setinha apontando a cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia Menor. Então, Apolo chegou a Éfeso. Paulo em viagem, Paulo no seu transcurso missionário, na sua jornada, e Apolo, esse judeu natural de Alexandria, chega à cidade de Éfeso. Ele fora, Apolo, instruído no caminho do Senhor, hein? Instruído no caminho de Deus. Ele era um judeu, conhecedor das Escrituras, e com grande fervor falava e ensinava, olha a importância da escola bíblica aí, né? Falava e ensinava com exatidão, com acurácia, com propriedade, com competência. Falava do entendimento dele, da verdade revelada acerca de Jesus. Ele já tinha algum conhecimento acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então são características interessantes deste homem, né? Ele conhecia apenas o batismo de João. Romanos 12, 11, para sua leitura posterior, bem como Marcos 1, 4. Vamos ilustrar aqui algumas passagens e considerações acerca de Apolo. Primeira característica de Apolo, vamos lá. Apolo é um judeu. Pois bem, pode parecer contrastante. Um judeu de nome Apolo. Apolo é um nome grego. E ele era um judeu. Não era um judeu da Judéia, mas um judeu de Alexandria, né? Paulo, proveniente de Tarso, de outra província romana, também não era judeu da Judéia, e Apolo era natural de Alexandria. Alexandria, no Egito. Alexandria, a segunda mais importante cidade do Império Romano, só ficando atrás de Roma. E após Alexandria, a terceira cidade mais importante era Antioquia da Síria, de onde partiram as viagens missionárias de Paulo. Então, Alexandria, importante centro do Império Romano, ali nasceu Apolo, um judeu cujo nome remetia a um deus grego, o deus Apolo. Aliás,
não qualquer um dos deuses do panteão grego, mas Apolo era um deus muito especial para os gregos. Apolo era um deus muito poderoso no Olimpo. Na verdade, dizia-se que ele poderia ser contido em seu poder apenas pelo seu pai, Zeus, ou pela sua mãe, e que todos os seus irmãos e outros deuses não eram capazes de fazer frente ao poder de Apolo. Então, este homem recebeu um nome que remetia fortemente à mitologia grega. E ele haveria de enfrentar não só a filosofia, era um homem culto, como a mitologia, o seu próprio nome fazia menção a isto, mas ele, como missionário, enfrentaria também uma terceira cosmovisão, que era a religiosidade judaica. Então, se já era complicado falar em um ambiente de filosofia, contrastando com uma mitologia e agora acrescido da religiosidade, do apego aos ritos da lei e das tradições dos judeus, Apolo, tanto quanto Paulo, estavam expostos a este ambiente e precisavam exprimir de maneira muito categórica, enfática e com exatidão que Jesus é o Cristo, que o Evangelho, que esta revelação de Deus só ocorre por meio de Jesus. Muitas dificuldades enfrentariam nesta missão. Um homem culto, um homem sábio, um homem eloquente, falava muito bem, usava muito bem as palavras, sabia como comunicar bem para as pessoas e com grande cultura, formado ali em Alexandria. Apolo era versado também nas Escrituras, na Torá, na lei, nos profetas e nas tradições orais dos judeus. Então ele poderia perpassar por todas estas discussões, debates e embates com os judeus, pois ele conhecia bem as Escrituras e já estava sendo preparado para que pudesse demonstrar que as Escrituras apontavam tão somente para o Messias, para Jesus, aquele que haveria de vir e que veio não ali na capital do Império Romano, nas capitais das províncias romanas, mas em uma pequena cidade da Galileia. E ele estava versado em tudo isso, em tudo que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Era um homem fervoroso no espírito, era um homem dedicado, comprometido com a pregação da palavra, um homem que buscava colocar todas as suas habilidades, os seus dons em favor do crescimento do Evangelho, da expansão do reino de Deus na terra. Ele pregava sobre Jesus. Ele já possuía naquele momento em que ele estava chegando em Éfeso, note bem, é o marco temporal que estamos por enquanto nessa aula. Apolo está chegando em Éfeso e já ali pregava a respeito de Jesus. Não tinha um entendimento total, completo a este respeito. Possivelmente ele não esteve com Jesus, não esteve em Pentecostes. Note bem que o ministério de Jesus se deu naquela região ali próxima à Judéia, Samaria, enquanto Apolo, nascido em Alexandria, no Egito, estava pelas regiões da Caia e da Ásia Menor. Entendemos, em razão disso, as evidências apontam para que Apolo não esteve em Pentecostes, ele não havia conhecido outro batismo que não o batismo de João. Sim, ele pode ter estado com João, ter sido um discípulo de João, e houve o batismo para o arrependimento, o batismo de João. Mas ele não estava instruído a respeito da morte na cruz, do sepultamento, da ressurreição de Jesus, da volta de Jesus aos céus e da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Pois bem, Apolo, um homem culto, eloquente, um homem que conhecia as Escrituras, versado, fervoroso, pregador a respeito de Jesus,
batizado por João, com o entendimento da necessidade do arrependimento dos pecados para a salvação, era também um homem humilde, um homem que estava preparado para conhecer mais sobre Jesus. E ele vai representar isso para nós logo adiante. Porém, eu quero antes reforçar com você, fazer alguns destaques, ênfase acerca do batismo. Esse batismo que se fala, o batismo de João acerca de Apolo, era o batismo para o arrependimento. Arrependei-vos, né? O batismo para o arrependimento dos pecados. É a primeira etapa, de fato. Né? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ter um entendimento claro de que, em razão desses pecados, o salário merecido que nos temos à frente é a morte, o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus para a eternidade, e que não há o que possamos fazer para nos redimir, para nos apresentarmos como justos perante a Deus naquele dia do juízo em que Jesus virá e julgará a todos. Portanto, é necessário, em primeiro momento, que haja o arrependimento, que tenhamos o equivalente a esse batismo de João, o batismo do arrependimento. É um primeiro momento no nosso processo de entendimento para a salvação. E o Espírito Santo, esse batismo, que queremos dizer aqui, o batismo no Espírito Santo, tal como ocorreu em Pentecostes, representa para nós a descida do Espírito Santo que nos reveste, que nos enche, que nos dá o poder. Poder para quê? Para sermos testemunhas de Cristo. Então, ainda que Apolo tivesse passado pelo batismo de João, ele ainda não tinha um entendimento a respeito de Jesus, da clareza do ministério de Jesus e da sua obra vicária para a salvação, nem a respeito do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, tal como está no nosso versículo-chave do estudo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O quanto isso é importante, porque só assim, no poder do Espírito Santo, nós podemos ser testemunhas de Cristo. Nós não somos testemunhas de Cristo pela nossa vontade, pela nossa boa vontade, nem pelo nosso braço forte, muito menos pelo nosso comprometimento com uma igreja, com uma denominação. Nada disso. Nós somos testemunhas pelo poder do Espírito Santo. Feita esta ressalva, Jesus se manifesta nesse intermédio de João, no intermédio daquele que preparou o caminho, e do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela Jesus como Deus verdadeiro, nos dá esse entendimento. Não pela crença em um rito religioso, não pela crença em dogmas ou em uma religiosidade pela qual se habitua, mas o Espírito Santo dá um entendimento por meio da fé. É por meio da fé que nós temos Jesus revelando em nós o Deus Todo-Poderoso. Agora sim, tendo o entendimento claro, nós podemos testemunhar de Cristo para todas as pessoas. Como isto foi importante na vida daquele homem, na vida de Apolo. Pois bem, Apolo, logo chegando a Éfeso, né? Estamos Apolo na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Paulo também fazia assim, né? Apolo, como judeu, tinha acesso à sinagoga e, de imediato, chegando em Éfeso, começou a falar na sinagoga. Priscila e Áquila, lembra de Priscila e Áquila? Que estiveram com Paulo em Corinto, que acolheram Paulo em sua casa em Corinto, que tinham a mesma profissão de Paulo, fazedores de tendas, estando agora em Éfeso, indo até a sinagoga, Priscila e Áquila se deparam com este homem, culto e eloquente, falando sobre Jesus na sinagoga. Quando ouviram,
convidaram-no para ir à sua casa. Que casal acolhedor, não é? Havia acolhido Paulo em Corinto, agora acolhem Apolo na cidade de Éfeso. Convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com maior exatidão o caminho de Deus por meio de Jesus. Trouxeram luz ao entendimento de Apolo. E notem que mesmo Apolo, do alto de todo o seu conhecimento, de toda a sua sabedoria, ele humildemente aceitou ser instruído, capacitado para a obra, por meio de Priscila e Áquila. Este casal trouxe então um melhor entendimento de como as Escrituras falavam tão somente de Jesus e que Jesus era o Messias, o Salvador, único, suficiente, revelação de Deus, as boas novas de salvação estavam em Jesus e que ele teria poder para pregar sobre Jesus por meio do Espírito Santo. Atos 14, 3 e Salmos 119, verso 3, para a sua leitura complementar. O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Deixo essa imagem bonita deste versículo, em Isaías 28, 26, mostrando que nós precisamos ser instruídos por Deus, que Deus nos ensina o caminho, e este caminho de Deus, instruído por meio do poder do Espírito Santo, da clareza, da revelação do Espírito Santo em nossas vidas, foi passado por Priscila e Áquila para Apolo. E é o que nós devemos fazer para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja nos nossos dias. Querendo ele, Apolo, ir para Acaia, note bem, por que Apolo gostaria de ir para Acaia? Apolo, nome grego, talvez uma forte referência ao mundo greco-romano, natural do Egito, da Antioquia, ali na bacia do Mediterrâneo, uma forte influência grega. Apolo estava em Éfeso, na Ásia Menor, mas talvez ele entendesse que a sua missão não fosse ali, mas fosse junto aos gregos, lá naquela pervertida cidade de Corinto, onde Paulo já havia estado, e uma igreja ali estava constituída. E Apolo percebe, eu posso ser mais útil ali. Certamente orou, pediu instrução ao Espírito Santo e, querendo deixar Éfeso e ir para Acaia, ir para a província romana da Acaia, ir para Atenas, ir para Corinto propriamente, os irmãos o encorajaram. Priscila, Áquila, todos os irmãos daquela igreja nascente em Éfeso o encorajaram. Realmente, Apolo, você tem condições de levar adiante o trabalho missionário, a pregação de Jesus como Deus e Cristo, lá em Corinto, lá na província da Acaia. E escreveram aos discípulos daquela cidade de Corinto para que o recebessem. E o recebessem bem. Ao chegar em Corinto, ele auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido. Que importante, né? Que importante esse homem, deixando a sua cidade agora, onde ele talvez já estivesse acostumado, habituado ali em Éfeso, a cidade em que ele morava, sendo incentivado pelos irmãos e com o direcionamento do Espírito Santo, agora com o entendimento ampliado acerca da obra de Jesus para a salvação de todos os homens, que Jesus se manifestou para trazer a revelação de Deus a todos os homens, não apenas aos judeus, mas a todos, ele retorna para a região que hoje nós conhecemos como a Grécia, Corinto, Atenas, e ali ele ajudou muito, hein? Extremamente preparado, conhecedor das Escrituras, culto, um hábil comunicador, agora sob o poder do Espírito Santo, falando sobre Jesus. Muito importante Apolo na constituição daquela igreja na cidade de Corinto em um ambiente muito adverso. Leia Atos 18, 18 e Romanos 11, 6. Então aqui está, né? Agora, deixando Éfeso, Apolo se dirige para a cidade de Corinto.
Note que Paulo está fazendo sentido contrário, né? O vetor está contrário em relação às viagens. Paulo está indo para Éfeso e Apolo está deixando Éfeso e indo para Corinto. Pois bem, 18, 28. Apolo refutava vigorosamente, com convicção, de maneira assertiva, os judeus em debate público. Estava discorrendo, confessando perante os judeus em debate público que Jesus era o Senhor. Que Jesus, provando por meio das Escrituras que ele é o Cristo de Deus, que ele é o Messias prometido. Ele estava falando para todos o que a fé colocara em seu coração. Não apenas declarando, não apenas falando e ensinando, mas buscando provar por meio das Escrituras, em debate com os judeus, que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias prometido e o Salvador. E fazia isto em uma cidade envolvida com muita promiscuidade, prostituição, com paganismo, com culto a diferentes deuses, uma cidade difícil, em que a própria igreja de Corinto passava por tribulações e precisava ter essa transformação da sua mente por meio da revelação das boas novas de Jesus. E foi suficiente a ida de Paulo? Não, não foi, de Apolo, não foi suficiente, porque Paulo precisou ele mesmo escrever cartas à cidade de Corinto a fim de admoestar, de disciplinar aquela igreja e de encorajar no caminho certo do Senhor. Mas, de fato, é indubitável a participação, o valor, a importância de Apolo para a igreja ali na cidade de Corinto. Leia Atos 17, 2 e Atos 9, 22. Paulo declara em 1 Coríntios 3, 6: eu plantei. A igreja de Corinto fui eu que instituí, fui eu que fiz esta igreja nascer naquela cidade. Apolo foi para Corinto. Apolo deixou Éfeso após ter sido instruído por Priscila e Áquila, após ter sido encorajado e recomendado pelos irmãos. Apolo foi para a cidade de Corinto e regou esta seara de Deus, encorajou os irmãos, deu esclarecimento, trouxe luz, disciplina, trouxe a forma cristã de tratar uns aos outros e também a necessidade do arrependimento para a salvação dos pecados e trouxe ensino. Apolo regou com o ensino. Apolo mostrou que todos precisavam conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus que estava revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, ainda que Paulo tenha plantado aquela igreja, ainda que Apolo tenha feito aquela igreja crescer em entendimento sobre Jesus, Deus é quem fazia crescer. Deus é quem dá o crescimento. E aquela igreja não poderia ser de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Aquela era uma igreja do Senhor Jesus, a igreja de Corinto e a nossa igreja nos nossos dias de hoje. Pois bem, com isto chegamos ao final do capítulo 18 e já ficamos aí na expectativa de abrir o capítulo 19, pois, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Que passagem interessante, né? Então, Paulo, atravessando as regiões altas, atravessando as regiões montanhosas, havia deixado a Macedônia, deixado a Caia e rumava justamente para a Ásia Menor, para Éfeso, e Apolo fazendo o trajeto no sentido contrário, deixando Éfeso, a Ásia Menor, e indo para Corinto. Então, Apolo em Corinto e agora Paulo em Éfeso. E Paulo, chegando a Éfeso, ele encontrou alguns discípulos
que, de igual modo a Apolo, precisavam ser instruídos acerca de Jesus. Tudo isto você vai conhecer na nossa próxima aula, quando iniciaremos o capítulo 19. Gostaria que você convidasse outras pessoas para acompanhar estas aulas, convidasse irmãos da igreja, convidasse também amigos, para que aproveitassem as oportunidades de estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje? Oramos a Ti, Senhor. Gratos que somos, porque podemos ler a Tua palavra, ter o esclarecimento que vem do alto, o esclarecimento que vem a partir do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito fala profundamente aos nossos corações e a Tua palavra é ela, sim, Senhor, que vem viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Ó Senhor, que não nos calemos, que sejamos obreiros sempre aprovados nas Escrituras e que sejamos comunicadores do testemunho de todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E testificando, provando a todos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor lhes abençoe e guarde abundantemente. A vocês e às suas famílias. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.